Então vamos orar, irmãos. Santo Deus e Pai, nós te rendemos graças a Deus por tudo que foi cantado aqui, dirigido aqui aos nossos corações. E que neste momento, ó Deus, eu possa usar o teu servo, ó Deus, Tiago, que ele possa ser instrumento em tuas mãos para falar da parte do Senhor e que a sua mensagem aos nossos corações seja transformadora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz, que Deus nos abençoe e possa falar aos nossos corações nessa manhã através da palavra dEle. Normalmente eu diria o tema dessa manhã, mas hoje, como o Renato adiantou, a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Nós temos um tema para esse domingo, amarás. Eu falarei agora pela manhã sobre o amor a Deus, e o pastor Miqueias completará o sermão nessa noite falando sobre o amor ao próximo. O texto base, ou um dos textos que nós vamos usar nessa manhã, é esse que já foi lido mais cedo, mas eu vou fazer a leitura novamente. Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 34. Eu vou ler, Ricardo, na NVI. Obrigado, Luz. Eu só vou te pedir para acender, Ricardo, se der aqui, senão me complica. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estar certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. No contexto imediatamente anterior a esse texto que nós lemos, e lemos agora pela segunda vez, Jesus está envolvido em um debate teológico com os saduceus. Os saduceus e os fariseus eram duas das principais correntes do judaísmo dos dias de Jesus. E a principal diferença teológica que havia entre eles é que os saduceus não criam na ressurreição do corpo, e os fariseus criam. E Jesus estava nesse debate com os fariseus justamente acerca da ressurreição. E Jesus termina aquele debate deixando sem resposta os saduceus, o que alegra, o que anima os fariseus. Mas os fariseus continuam sendo, entre aspas, adversários de Jesus. Então eles continuam procurando uma ocasião para pegar Jesus no contrapé em algum assunto. E o que eles fazem? Eles escalam um perito da lei. Mateus é um pouco mais específico nessa mesma passagem. Escalam um perito da lei, uma pessoa que era versada em toda a lei escrita, em toda a lei oral, em toda a lei interpretada pelos rabinos da época, para questionar Jesus. De todos os mandamentos, de todos os 613 mandamentos que existem na lei de Moisés, que os judeus costumavam classificar entre positivos e negativos, qual é o mais importante? Essa pergunta era uma pergunta que era muito comum entre os fariseus, entre os peritos na lei, porque eles eram intérpretes tão rígidos das Escrituras, eles conheciam tão detalhadamente a lei, que eles se envolviam e gastavam muito tempo com esses questionamentos. E Jesus dá uma resposta categórica, encerrando a discussão. No trecho imediatamente anterior, Jesus calou os saduceus, agora ele cala os fariseus, dizendo: os dois principais mandamentos são esses: ame o Senhor, o seu Deus, com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. E o segundo, ame o seu próximo como a ti mesmo. Mateus, a respeito dessa mesma passagem, registra uma fala que é um pouco diferente, mas também nesse mesmo sentido. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nessa manhã, como eu disse, nós falaremos sobre o primeiro mandamento: amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E a pergunta central a ser respondida nessa manhã é: o que significa amar a Deus dessa maneira?
Ou, em primeiro lugar, será que nós amamos a Deus? E se amamos, será que amamos da maneira que o texto que nós acabamos de ler demanda que nós amemos ao Senhor? Quando Jesus deu essa resposta a esse fariseu, a esse perito na lei, imediatamente ele, mas não apenas ele, todo judeu versado na lei, conhecedor das Escrituras, conhecedor do Pentateuco, imediatamente evocou na mente dessas pessoas 2 textos específicos do Antigo Testamento. O primeiro mandamento, o amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, remete ao perito da lei e a qualquer outro que ouvisse essa resposta de Jesus a um texto muito famoso, Deuteronômio 6, versículo 5. O segundo mandamento, remete àquele perito e qualquer outro ouvinte a um outro texto do Antigo Testamento, Levítico 19, 18. E o texto que nós vamos usar como base para a mensagem dessa manhã é justamente o texto original mencionado por Jesus e que foi trazido à mente de todos que ouviram a resposta de Jesus. É o texto de Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler do 4 ao 9. Antes de fazer a leitura, não mexe a tela não, Ricardão. Quantos aqui sabem de cor o que está... Não é para dizer, é só para levantar a mão. Quantos aqui sabem de cor o que está escrito em Deuteronômio 6,5? João, Danilo, quem mais? Que interessante, né? Muitas pessoas não levantaram a mão, mas todas as crianças dessa igreja sabem de cor esse versículo. Todas as crianças dessa igreja que estão ali envolvidas no ministério infantil sabem de cor esse versículo, e não só esse, como outros tantos, e seriam capazes de recitar aqui, inclusive cantando a musiquinha. Que bom que as nossas crianças estão crescendo, memorizando e guardando a palavra de Deus no coração delas. Vamos ao texto, Deuteronômio 6, 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Em cima desse texto, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã 3 pontos importantes que devem responder essa pergunta que eu fiz. O ponto central, como eu disse, é: será que amamos a Deus da maneira que o texto exige? E a primeira coisa que eu gostaria de destacar na tentativa de responder essa pergunta é: nós só seremos capazes de amar a Deus de todo o nosso coração quando o nosso Deus for o nosso único Deus. Para amar a Deus de todo o nosso coração, Deus precisa ser o nosso único Deus. Moisés conclama ao povo: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Essas palavras, elas podem ser traduzidas de muitas maneiras diferentes no original, no hebraico, mas todas elas com o mesmo sentido. Uma outra tradução possível seria: Yahvé é o nosso Senhor, e Yahvé é um. E essa frase, essas palavras, elas são centrais, elas se tornaram um dogma central para toda religião monoteísta, para toda religião e cultura judaica. Essa primeira palavra, ouça, ela no hebraico é Shema. E essa expressão, essa palavra, ela se tornou uma oração que é repetida diariamente, na verdade 2 vezes por dia, pelos judeus até hoje. Esse trecho que nós lemos, eles repetem orando diariamente 2 vezes por dia, o famoso Shema Israel. E esse texto, ele tem implicações teológicas e implicações práticas para a vida do povo de Israel. As implicações práticas o povo de Israel já conhecia. Quando eles celebram a travessia do Mar Vermelho, eles cantam ao Senhor um cântico. E esse cântico está registrado lá em Êxodo capítulo 15. E no versículo 11 desse texto, eles perguntam, retoricamente: quem entre os deuses é como tu, Senhor? É uma pergunta retórica que só pode ser respondida de uma única maneira: ninguém, não há ninguém entre os deuses como tu, que é o nosso Senhor. Então o povo de Israel, nesse momento aqui, já compreendia que Deus era singular, que não havia entre os deuses que eles conheceram no Egito
nenhum outro Deus como o Deus de Israel. Mas além de singular, o Deus de Israel era único. Ele não era o primeiro, ele não era o melhor, ele não era como Baal, o principal para os cananeus, ele não era como Amon-Ra, que era o principal para os egípcios, ele não era como Marduk, que era o principal para os babilônios, ele era o um e único Senhor. De maneira que quando ele falava, não havia quem pudesse contradizer. De maneira que quando ele decidiu que tiraria o povo do Egito, nenhum dos deuses do Egito pôde impedir Deus de livrar aquele povo. De maneira que quando esse Deus, que é único, fazia uma promessa, não havia quem pudesse revogar a promessa feita pelo Deus verdadeiro. Deus, o nosso Deus, é um. E esse Deus, que é único, exige de nós, exige do povo de Israel e também de nós, amor. Ele exige ser amado. Mas não há como amarmos ao Senhor dessa maneira que o texto exige, se Ele não for o nosso único Senhor. Nenhum de nós tem dúvida de que Deus é o único Deus, mas se Ele não for o nosso único Deus, numa relação pessoal, nós não poderemos amar a Deus de todo o nosso coração. E eu tenho certeza que ao dizer assim, parece a você que não tem nenhum grande problema nessa frase. Todos nós levantaríamos a mão aqui e declararíamos, com certeza Deus é o nosso único Senhor. Todos nós assinaríamos essa frase, assinaríamos embaixo dessa frase. Mas a questão é que em muitas circunstâncias da nossa vida, há uma diferença entre o que nós falamos, entre o que nós professamos, entre o que levantamos a mão para declarar e aquilo que nós vivemos na realidade prática da nossa vida. E quando a gente olha para a realidade prática da nossa vida, talvez a gente seja forçado a reconhecer que há o risco, a possibilidade de que existam outros deuses ocupando na nossa vida o lugar que deveria ser ocupado pelo único Deus. E há um problema aí. Deus não divide a glória que é dele com ninguém. Deus não divide o espaço no nosso coração com ninguém, de maneira que ou ele está ocupando esse lugar, ou outra pessoa está, ou outra coisa está, porque Deus não divide espaço. Embora a idolatria possa parecer uma palavra muito forte, a grande realidade é que quando qualquer outra coisa, pessoa, bem, o que quer que seja, ocupa no nosso coração o lugar que deveria ser de Deus, é de idolatria que nós estamos falando. Os deuses egípcios provavelmente não seriam atraentes para nós. Os deuses cananeus provavelmente não seriam atraentes para nós. Ninguém aqui se sentiria tentado a se ajoelhar diante de uma estátua de Baal, de Axera ou de qualquer outro Deus. Mas será que na nossa vida hoje, na nossa vida real, na prática, nós não nos ajoelhamos diante de outros deuses falsos, deuses modernos, dinheiro, prazeres, poder, todas as coisas que ocupam na nossa vida o lugar central que deveria pertencer a Deus, é idolatria. E um coração idólatra é um coração dividido, e um coração dividido não poderá jamais amar ao Senhor de todo o coração. E é interessante que o povo de Israel, ouvindo isso aqui, é um povo que vai sofrer consequências muito duras por não conseguir viver essa realidade. O povo de Israel foi conduzido por mão forte de Deus até a terra prometida. Deus os conduziu até lá, mas para permanecer naquela terra, eles precisariam aprender a obedecer a esse Deus. Eles precisariam aprender a amar a esse Deus com toda a sua força, de todo o seu coração. Mas Israel não foi capaz de fazer isso. Israel teve o coração dividido, Israel amou outros deuses, e eles sofreram as consequências disso. Eles foram expulsos da terra para a qual Deus os conduziu. Eles viram Deus levantar nações ímpias e estrangeiras como instrumento da disciplina para corrigir o povo de Israel. Eventualmente eles voltaram para a terra, eventualmente eles reconstruíram o templo que havia sido destruído, mas nada mais foi como antes. As consequências do pecado, as consequências de não amar a Deus de todo o coração, permaneciam. Como está o seu coração nessa manhã? O texto que nós lemos nos conclama: ame de todo o coração, alma e entendimento. E a gente poderia gastar aqui tempo tentando interpretar e diferenciar essas palavras. O coração é o eixo central da vida humana, é de onde procedem todas as saídas da vida.
A mente é a sede de toda a atividade emocional do homem. Ou melhor, a alma. A mente é a sede da atividade intelectual, da disposição, da atitude. Mas o importante aqui não é a gente tentar interpretar essas palavras e diferenciá-las, mas compreender que elas têm aqui um único sentido, que é dizer, nós precisamos amar a Deus com toda a força do nosso ser, com todo o coração, alma e entendimento, com todas as faculdades com as quais Deus nos dotou, com tudo o que temos, com tudo o que somos. É esse tipo de amor que Deus exige de nós, mas nós jamais seremos capazes de amar a Deus dessa maneira, se houverem outras coisas ocupando o lugar de Deus no nosso coração. Israel pagou o preço da idolatria. Israel pagou o preço de não amar a Deus de todo o coração. E nessa manhã eu pergunto mais uma vez, como está o seu coração? Quem é que está ocupando a posição central na sua vida? Certa feita alguém disse que o Deus de cada pessoa é aquilo que ela mais ama. O que é que você mais ama nessa vida? O que é que você mais ama nesse mundo? Essa resposta controla e direciona a sua vida. E se essa resposta não for Deus, seguramente você não vai ser capaz de amar a Deus da maneira como Ele espera ser amado. Nós saberemos que amamos a Deus de todo o nosso coração quando nós pudermos declarar, como declarou o salmista lá no Salmo 73, versículo 25 e 26, a quem tenho nos céus, senão a Ti? E na terra, não há nada que eu deseje mais, senão estar junto a Ti, Senhor. Quem está no trono do nosso coração? Segundo ponto. Primeiro ponto, Deus precisa ser o nosso único Senhor. Segundo ponto, a obediência é a forma de expressar o amor a Deus. Acho que todos aqui conhecem, já ouviram falar do livro As 5 Linguagens do Amor. É um livro muito famoso, foi traduzido para mais de 50 países, vendeu mais de 20 milhões de cópias, e sem querer fazer nenhuma injustiça com o livro, eu vou tentar resumir aqui em uma frase sobre o que ele fala. Ele fala sobre a importância de compreendermos as linguagens, os meios pelos quais nós expressamos amor e compreendemos amor, o que é fundamental para os relacionamentos, especialmente para casamentos, né? É importante que você seja capaz de compreender a linguagem que o seu cônjuge expresse amor e que ele compreenda a linguagem que você manifeste o seu amor. Isso é, mais ou menos, a temática desse livro. Todos nós conhecemos também alguém que tem dificuldade de expressar amor. Inclusive, isso é muito comum quando você é adolescente, junior, em que você implica com aquela pessoa e sempre alguém fala assim, não, ele faz isso porque ele te ama. E a pessoa que é incomodada pensa assim, não, me ame menos então, não precisa me amar dessa maneira. O livro fala, dentre as linguagens do amor, ele fala uma que é atos de serviço. E aí, da última vez que nós conversamos sobre esse assunto aqui, alguém disse que a linguagem de amor da esposa dele era tão forte por atos de serviço, que ela ia acabar assinando a carteira de trabalho dele. Veja, nos nossos relacionamentos, é extremamente importante pensar em como nós expressamos amor, como nós compreendemos amor, porque às vezes isso é uma dificuldade, às vezes isso é realmente uma barreira. Se isso é uma questão para nós, nos nossos relacionamentos, imagine como seria para o povo de Israel expressar amor ao Deus que era todo-poderoso e dono e Senhor de todas as coisas. Moisés conclama ao povo, ame o Senhor de todo o seu coração. E talvez Israel pudesse perguntar, mas como eu faço para demonstrar esse amor? Nós vivemos 430 anos no Egito. Será que as práticas religiosas do Egito vão agradar a esse Deus que é todo-poderoso? Será que os sacrifícios que eram prestados no Egito vão interessar a esse Deus? Será que o sacrifício de crianças, como outras nações pagãs fariam, interessa a esse Deus? Será que o que faz sentido para nós faz sentido para esse Deus que é todo-poderoso? Você certamente se lembra da história do que aconteceu com os filhos de Arão, quando eles levaram fogo estranho, apresentaram fogo estranho diante do altar do Senhor. Imediatamente eles foram consumidos e morreram, porque não observaram aquilo que Deus havia prescrito sobre a forma pela qual ele deveria ser adorado. Como então podemos expressar o nosso amor a esse Deus que exige ser amado de todo o coração? Vamos voltar ao texto que nós lemos.
Eu vou ler novamente o 6 e em diante. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Por que será que Moisés é tão enfático com o povo de Israel, não apenas nessa passagem, mas principalmente ao longo de todo o livro de Deuteronômio, acerca da importância de guardar no coração, de obedecer os mandamentos, de obedecer a palavra do Senhor? Por que será que Moisés bate tanto nessa tecla? Porque essa era a forma estabelecida, prescrita por Deus, pela qual o povo de Israel não só se relacionaria com Deus, mas como expressaria o seu amor ao Deus que é todo-poderoso. A gente tem uma visão um tanto distorcida da lei. A gente pensa na lei como uma coisa excessivamente rígida, excessivamente severa. Mas, na verdade, ao conceder, ao dar àquele povo a lei, Deus estava ensinando ao povo como se relacionar com Ele. Deus estava ensinando àquele povo como esse povo deveria expressar o seu amor a Ele. E a forma de expressar esse amor era não apenas guardando essa palavra no coração, mas era obedecendo essa palavra. A lei era a estrutura mínima que o povo precisava para se relacionar com esse Deus que é todo-poderoso. E às vezes a gente precisa de alguma estrutura para desenvolver o melhor que nós podemos fazer. Se eu chamar aqui qualquer um de vocês, vou chamar aqui a Ana Cláudia, brincando. Se eu chamasse aqui a Ana Cláudia e falasse: Ana Cláudia, vamos jogar um jogo. E você começa, pode começar. O que ela vai fazer? Ela não vai saber o que fazer. Qual é o jogo? Qual é o objetivo? O que pode? O que não pode? Ganha quem faz o quê? Quais são as regras para jogar esse jogo? Até para a gente brincar de mímica, a gente precisa ter regra. De maneira que as regras, ao contrário do que a gente pensa intuitivamente, elas não atrapalham a diversão, mas são elas que nos permitem que a gente se divirta adequadamente. Porque se a gente for jogar futebol e cada um seguir uma regra diferente, não tem como brincar, não tem como jogar, não funciona. E é mais ou menos esse o papel que a lei tinha para aquele povo. Olha, essa é a estrutura mínima que vocês precisam guardar no coração e obedecer para que a gente consiga se relacionar. Porque eu, Deus, sou um Deus santo e vocês são pecadores. Para nos relacionarmos, para vocês se aproximarem, vocês precisam guardar essas palavras, guardar essa estrutura no coração e obedecê-la. Será que isso mudou nos nossos dias? Será que a nova aliança inaugurada por Jesus altera esse cenário e torna a obediência à palavra de Deus uma coisa menos importante? Jesus responde essa pergunta de maneira muito categórica. João, capítulo 14, versículo 15, Jesus diz: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Alguns versículos depois, versículo 21, Jesus repete a mesma ideia de uma forma um pouco mais elaborada. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Obediência continua sendo a forma de nós expressarmos o nosso amor a Deus. Você ama a Deus de todo o seu coração? A gente consegue verificar isso de maneira muito fácil, pela relação que você tem com a palavra dEle. Talvez eu possa descer daqui e você tente me convencer de que eu estou errado em relação a esse ponto. Mas eu acho que esse é um diagnóstico muito simples que a gente pode fazer. Você quer saber se você ama a Deus de todo o seu coração? Veja a importância que a palavra de Deus tem na sua vida. Se a Bíblia é para você um livro que nunca é aberto na sua casa, um aplicativo de celular que você nunca acessa, provavelmente você não ama a Deus de todo o seu coração. Porque não há como amar a Deus de todo o coração se nós não guardamos a palavra dEle no nosso coração e não a obedecemos. Obediência era para o povo de Israel a forma de expressar o amor a Deus. Obediência à palavra é para nós a forma de expressarmos o nosso amor a Deus. De maneira que não é possível dizermos que nós amamos a Deus se não amamos a palavra dEle. Se temos uma relação de distância com a palavra que Ele nos deu. Se não conhecemos essa palavra, como vamos amar aquilo que não conhecemos? Como vamos obedecer aquilo que nós não conhecemos? Qual é a importância que a palavra de Deus tem na sua vida? É ela que molda, que dirige a sua vida? É ela a régua que você usa para entender
Que tipo de ser humano você deve ser? Que tipo de esposa, de esposo, de filho, de pai, de mãe você deve ser? Se a resposta é não, então provavelmente você não ama Deus de todo o seu coração. E alguém poderia ponderar assim: não, mas eu quero obedecer. Mas qual é o comando específico que a palavra me dá para obedecer? O que será que Deus quer de mim? Porque quando Deus queria que Moisés obedecesse, Deus claramente se revelou a Moisés, Deus claramente se revelou a Abraão e disse: olha, você vai sair desse lugar e você vai para um outro lugar. O que é que nós temos para obedecer na palavra de Deus? E aí eu vou te apresentar pelo menos 2 coisas que você pode começar a colocar em prática já hoje. Deus quer que a gente obedeça a palavra, sendo a cada dia mais parecido com Cristo. E nós só vamos conseguir fazer isso em todas as áreas da nossa vida, através de uma relação mais próxima com a palavra que Deus nos deixou. E quando essa palavra é importante na nossa vida, ela nos transforma. E aí aquele que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, porque nós passamos a ser pessoas diferentes. A segunda coisa que nós podemos fazer para obedecer a palavra é cumprir a comissão deixada por Jesus. Mateus, capítulo 28. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Mas você só será capaz de obedecer a palavra de Deus se você começar a se dedicar à leitura da palavra dele. Se você não tem relação com a palavra, você seguramente não ama Deus de todo o seu coração, porque obediência é a forma que nós expressamos o nosso amor a Deus. E o nosso terceiro e último ponto. O amor é a nossa única resposta quando nós reconhecemos quem nós somos e quem Ele é. Ao longo do Pentateuco, na verdade, dos 4 outros livros menos Gênesis, uma expressão se repete múltiplas vezes. Deus dizendo ao povo: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Deus a todo momento lembra a esse povo o que Ele fez por Israel. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. E o texto que nós lemos, ele reforça a importância de Israel compartilhar essas coisas, de se ensinar aos filhos no caminho. Essa é uma razão pela qual Deus estabeleceu e instituiu festas, solenidades. A Páscoa, por exemplo, ela deveria ser repetida para que as gerações vindouras pudessem se lembrar e celebrar aquilo que Deus havia feito pelo povo de Israel. E também nesse ponto, Israel falhou miseravelmente. Logo no início do livro de Juízes, nós somos informados que após a morte de Josué e de todos os líderes que tinham visto o que Deus havia feito por eles no deserto, o povo rapidamente se desviou e entrou num ciclo de idolatria que só terminou quando eles foram expulsos da terra, no exílio, já mais à frente no período da monarquia em Israel. O que está de importante aqui? Israel falhou em compartilhar com as novas gerações aquilo que Deus havia feito. E Deus havia feito coisas grandiosas na vida desse povo. Eles não eram nada, mas mesmo assim Deus escolheu aquele povo. Eles não eram relevantes, especiais, mas mesmo assim Deus escolheu aquele povo. Deuteronômio 7 é um capítulo muito lindo, muito bonito, eu acho que vale a pena você ler depois dessa mensagem. Deus deixa isso muito claro para o povo. Eu não escolhi vocês porque vocês eram mais numerosos, mais fortes, vocês eram o menor dentre os povos. Mas eu me afeiçoei a vocês, eu amei vocês e eu os escolhi. E quando Israel entende que eles não eram nada, mas Deus havia escolhido esse povo e feito todas as maravilhas que havia feito no meio deles, a única resposta possível é amor. Quando o povo entende quem eles não eram nada, eles não eram especiais, mas ainda assim, Deus os tirou da terra do Egito. Deus humilhou os deuses egípcios, conduzindo aquele povo numa campanha triunfante pelo deserto. Ainda assim, Deus abriu o mar para que o povo pudesse atravessar em terra seca. Ainda assim, mesmo eles não sendo nada, Deus sepultou diante dos olhos do povo de Israel todo o exército de Faraó, debaixo das águas do Mar Vermelho. Mesmo eles não sendo nada, Deus expulsou nações mais fortes e mais poderosas da terra que Deus havia prometido dar a eles. Eles não eram nada, mas Deus escolheu aquele povo para ser o tesouro pessoal dele, é o que nos diz Deuteronômio 7. Quando nós reconhecemos quem nós somos,
quem Ele é e o que Ele fez por nós, a única resposta possível é amor. É amar a esse Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, porque nós compreendemos que nós não éramos nada, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, que nós somos pessoas que mesmo aqui sentado, mesmo aqui cantando, mesmo aqui pregando como eu estou agora, temos as nossas falhas, temos os nossos pecados, temos a parte da nossa vida que os nossos irmãos aqui não conhecem, e mesmo assim esse Deus nos escolheu, Ele nos amou, mesmo nós não sendo absolutamente nada diante dEle. O evangelista Lucas conta uma história interessante no capítulo 7. Jesus foi convidado para um jantar na casa de um fariseu. E Jesus chega nesse jantar, o texto nos diz que ele entra na casa, se reclina à mesa, e durante a refeição, uma mulher conhecida como pecadora na cidade, entra na casa. Enquanto Jesus está ali reclinado à mesa, ela começa a chorar. E com as suas lágrimas, ela lava os pés de Jesus. Com seus cabelos, ela enxuga os pés de Jesus. Ela beija os pés de Jesus e o unge com perfume. E o fariseu, o anfitrião, observando a cena, ele pensa consigo, se esse homem fosse realmente profeta, então ele saberia quem é essa mulher que está encostando nele. Mas o que ele não contava é que Jesus não apenas era profeta, como conhecia os pensamentos e o que se passava no coração de cada um ali naquele jantar. E Jesus interpela esse anfitrião dizendo, deixa eu te perguntar uma coisa. E Jesus conta a ele a parábola dos 2 devedores. Uma pessoa devia 500 denários, outra devia 50 denários. Ambos foram perdoados. Quem mais vai amar aquele que perdoou as 2 dívidas? E o fariseu confiante responde, evidentemente, aquele que devia 500 denários. Ele vai amar mais aquele homem que perdoou, porque ele devia mais, então ele foi perdoado mais. E Jesus responde, você julgou bem. E aí Jesus arremata toda essa cena, trazendo a mente de todos os ouvintes e trazendo às nossas mentes nessa manhã algumas conclusões muito relevantes em cima dessa história. Jesus se dirige à mulher dizendo, eu entrei aqui na sua casa e você me distratou de todas as maneiras possíveis. Eu entrei aqui e você não me ofereceu água para lavar os meus pés, como é o costume do nosso povo fazer. Eu entrei aqui e você não me saudou com um beijo, como é o costume do nosso povo fazer. Eu entrei aqui e você não ungiu a minha cabeça com óleo, como é o costume do nosso povo fazer. Mas desde que eu entrei aqui, essa mulher a quem você chama de pecadora, ela não cessou de fazer todas essas coisas. Você não me ofereceu água para lavar os pés, ela lavou os meus pés com as lágrimas dela. Você não me saudou com um beijo, ela beijou os meus pés. Você não me ungiu com óleo, ela me ungiu com perfume. De maneira que ela, pecadora, distante do reino, não conhecedora da palavra como você, reparou e corrigiu todas as suas falhas como anfitrião. Você falhou, ela acertou. E aí Jesus arremata brilhantemente dizendo, mulher, os teus pecados estão perdoados porque você muito amou. Sabe o que há de essencial nessa história? Quando nós reconhecemos quem nós somos e o nosso pecado, a nossa única possibilidade, a nossa única resposta é amor. É estar na posição dessa mulher. Somos pecadores, somos falhos, e é por isso que nós reconhecemos tudo o que Deus fez por nós. O fariseu não era capaz de amar a Deus de todo o seu coração, porque ele não conseguia reconhecer o seu próprio pecado. Quem muito ama, quem muito é perdoado, muito vai amar. Então, quanto mais consciência nós tivermos de quem nós somos e de quem Deus é e do que Ele fez por nós, mais nós seremos capazes de amar a Deus. Mas quando nós não conseguimos nos reconhecer como pecadores, como esse fariseu, nós jamais seremos capazes de amar a Deus de todo o nosso coração. E aí, diante disso, diante desse amor que nos amou primeiro, diante desse amor que nos escolheu quando nós éramos ainda pecadores, diante desse amor, diante da verdade que Deus nos amou tanto e de tal maneira que deu o seu único filho para morrer pelos nossos pecados, diante desse amor que não poupou o seu único filho, antes o entregou pelo perdão do pecado de cada um de nós aqui nessa manhã, diante de tudo isso, qual é a resposta que nós temos para dar? Ele nos amou primeiro. Qual é a resposta que nós temos para dar a esse amor?
Nós só seremos capazes de amar a Deus de todo o nosso coração se reconhecermos quem nós somos. E nós não somos nada. Quem Deus é? Ele é o dono de todas as coisas. E o que Ele fez por nós? Ele enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, de maneira que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Enquanto o grupo de louvor se posiciona, eu queria concluir essa mensagem contando um caos. Mas antes eu repito, para facilitar a nossa memorização. Para amar a Deus de todo o nosso coração, Ele precisa ser o nosso único Deus. Nós precisamos obedecer a palavra dEle. E nós precisamos reconhecer quem nós somos. Eu quero concluir essa mensagem falando sobre uma criança que eu conheço. Que quando ele quer muito alguma coisa e não é atendido, duas coisas acontecem. Ou birra e choro, ou uma tentativa de negociação. E às vezes nessa tentativa de negociação, ele me oferece alguma coisa que ele tem, como se aquilo tivesse para mim o mesmo valor que tem para ele. Às vezes ele tem uma moeda, e aí ele me oferece essa moeda. Se você me deixar fazer isso, ou comer aquilo, eu te dou a minha moeda. E eu entro na brincadeira, eu entro no jogo, como se aquela moeda fosse valiosa para mim. Mas eu não preciso daquela moeda. Aquela moeda não muda a minha vida, mas eu participo ali da dinâmica que está acontecendo. De certa forma, e guardada todas as devidas proporções, a nossa relação com Deus é igual. Ele é o dono de todas as coisas, dono de todo ouro e de toda prata. Mas ainda assim, Ele quer a nossa moeda. Genuinamente. Não como eu faço, apenas para entrar no jogo, apenas para entrar na brincadeira. Evidentemente não é de moeda que eu estou falando aqui. É do nosso amor e do nosso coração. Deus é completo, é pleno, Ele se compraz nele mesmo. Ele não vai ser mais feliz se nós o amarmos, ou menos felizes se nós não o amarmos. Mas ainda assim, esse Deus, que é dono de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, eterno, Ele quer o nosso amor. Ele quis ser amado. Essa é a resposta que Ele espera de cada um de nós nessa manhã. A liturgia, o ritual, o sacrifício não vai ser suficiente. Deus nos amou primeiro e Ele espera de nós uma resposta em amor. Qual é a resposta que você tem para dar nessa manhã? Que Deus abençoe a sua vida.